Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão aí? Bom, eu sou o Genilson, sócio da Kiron, estou aqui com o Guilherme, também sócio da Kiron, também mais o Vitor, meu amigo, da Nutra. E assim, Vitor, eu e o Guilherme, a gente já vem conversando já tem um tempo já, né? Por causa dessa situação e em como a Kiron poderia estar ajudando os nossos clientes, né? Eu sei que não existe uma bala de prata, eu sei que não existe assim uma receita de bolo, né? Para que os problemas fossem resolvidos, né? E o que a gente tem percebido assim, ainda mais nessa época, nós como empresários e também, né, com as empresas, as dificuldades que a gente vai acabar enfrentando, principalmente nessa parte financeira, né? E a ideia, o objetivo aí, a gente queria te ouvir um pouco, você que é um especialista no assunto, na parte de finanças, a gente gostaria de te ouvir um pouco com relação a alguma ajuda, orientação, o que você pode acrescentar para nós da Kiron e também para os nossos parceiros e também clientes. Legal, legal. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei necessariamente que horário que você está ouvindo ou vendo este vídeo, né? Mas quero dizer antecipadamente que fico muito feliz e grato por receber o convite de vocês, né? Você, Genilson, um grande amigo realmente, o Guilherme, e gratidão, né? Por depositarem essa confiança na gente. Eu falo que é uma confiança porque o que a gente vai trabalhar aqui, falar um pouquinho, são assuntos que não é necessariamente assuntos novos, não é um assunto velado, muito pelo contrário, são informações que os nossos amigos empresários aí, clientes da Kiron, teriam acesso a isso em outras fontes, mas aqui a gente pensou em forma, né, em conjunto, de como deixar essas informações um pouco mais reunidas, né? Então, eu me refiro à confiança porque são temas sensíveis exatamente para esse momento que a gente está vivendo de pandemia a nível mundial, né? Então, é importante dizer também que nós não temos nenhuma pretensão em dar, como você disse, né, a bala de prata, a receita do bolo, mas acho que se a gente, nesse período aqui, né, nesses minutos que a gente conseguir minimamente orientar o empresário, direcionar ele para alguma ação que esteja alinhado com a sua necessidade atual, com a tua realidade atual enquanto empresa, penso eu que vai ser de grande valia, né? É E verdade. aí é bacana, porque realmente eu tenho aí alguma vivência, alguma experiência na área de planejamento empresarial, alguns anos, com ênfase em financeiro, mas a gente sabe também que o financeiro, na verdade, ele é uma consequência, né? Então, isso está ficando muito claro nesse momento, né, Genilson e Guilherme, que a gente percebe que todo esse momento todos nós vamos ser impactados por esse período, né? O que a gente percebe é que algumas empresas serão mais impactadas e outras um pouco menos impactadas, talvez muito em função de um planejamento feito anterior, né? Seja ele do ponto de vista operacional, um planejamento financeiro, um planejamento de gestão mesmo. Então, é importante ressaltar a importância do planejamento agora mais ainda. Bom dia, pessoal, também, boa tarde, né? Dependendo do horário que você está assistindo isso. Só para ficar claro para todo mundo, a nossa intenção aqui como empresa, como Kiron, como Nutra, junto com o Vitor, é trazer algumas informações que provavelmente vocês já possam estar sabendo, mas de uma forma um pouco mais reduzida para que te ajudem na hora de vocês tomarem alguma decisão para tentar minimizar tudo que está acontecendo agora. É um período difícil que a gente vai passar, e ele vai acabar. Então, por isso a gente montou uma apresentação aqui agora, simples, rápida, objetiva, para a gente tentar ajudar vocês da melhor forma que a gente puder, tá? Por isso que a gente fala, né, que o objetivo desse material aqui é informar, mostrar o leque de possibilidades disponíveis para passar por esse momento. Depois a gente pode divulgar e mandar para vocês esse material, tá? É só vocês mandarem um e-mail para a gente solicitando, que a gente encaminha isso para vocês, sem problema nenhum. E para começar, eu queria te perguntar, Vitor, no momento atual, assim, agora, a gente percebe que um dos principais impactos que a gente vai ter com as empresas fechadas
é a questão da redução do faturamento. O que você vê disso? Como que você acha que a gente pode ajudar nesse momento? Eu costumo dizer nesse momento, né, a primeira semana desse isolamento, dessa quarentena, né, só para a gente ter como referência em termos de linha do tempo, foi uma semana bastante intensa, né, porque a gente entrou aí, teve que agir rápido para os nossos clientes também para instaurar aí a gestão de crise, né? E é o que a gente vai falar, é o plano de fundo que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Então, por que eu estou falando isso? Do ponto de vista de receita, considera-se que entre os períodos de abril e maio, né, vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias e semanas, mas estima-se que alguns segmentos de empresas perderão minimamente 70% da tua receita, né, podendo chegar a 100% da receita, né? Natural, né? A gente não sabe qual é a previsão disso tudo acabar, e mesmo que acabe, a gente entende que a retomada não vai ser na mesma velocidade, né? Claro que o que eu estou falando aqui de acabar e retomar, eu estou falando aqui do ponto de vista empresarial, em função desse impacto da quarentena. Claro que a situação do coronavírus mesmo, a gente imagina que vá se estender ainda por um período de tempo. No entanto, aí com a estrutura da saúde um pouco mais preparada para tudo isso. Mas, de qualquer forma, voltando para o ponto de vista da receita, então as empresas elas têm que estar conscientes, né, que haverá perda de receita mesmo de 70%, podendo chegar até 100%, ok? Então, o que a gente fala nesse sentido? Se de um lado a gente vai ter que olhar a empresa em duas pontas. Se de um lado eu estou perdendo a receita, né, em função de toda essa crise sistêmica, eu tenho que olhar para o outro lado das despesas também, né? Então, eu vou perder receita, então eu vou ter que fazer o ajuste nas minhas despesas. E aí que os governos, né, o governo federal, ele vem assumindo algumas medidas protetivas para que as empresas passem por esse período aí de uma forma menos impactante, né? Impactado nós seremos, mas talvez de uma forma menos impactante. O que eu quero dizer com isso, né? Eu abro aqui a nossa fala e esse material eu acho muito oportuno divulgar aí para todos vocês, que vai estar na íntegra um pouco do que a gente vai estar falando, mas a gente precisa dividir todo esse momento em 4 ou 5 grandes pilares dentro da organização. E o primeiro pilar é exatamente o pilar impostos, tributos, né? O que a apresentação traz para nós aí, que é o Simples Nacional. Então, qual foi a medida que o governo tomou em cima disso, né? As empresas do regime do Simples Nacional, é importante dizer, empresas do regime Simples Nacional, essa regra não se aplica ainda. A gente está falando hoje no dia 1º de abril, ela não se aplica ainda para empresas do regime tributário lucro real ou presumido, tá? Então, o Simples Nacional, o que o governo está assumindo como medida protetiva? Todos os impostos que seriam atribuídos da receita, eles estão prorrogando isso, né, respectivamente, para outubro, novembro e dezembro. É importante dizer que não é que as empresas vão deixar de pagar, mas o governo está prorrogando isso, até porque são meses, né, principalmente o mês de abril e maio, eu imagino que algum período de maio, são empresas que não terão receitas. Então, se eu não tenho receita, eu não tenho imposto a pagar, né? É meio que uma consequência dessa decisão. Né? É uma lógica. De qualquer forma, é um mecanismo aí que o governo está flexibilizando aí para essas pequenas e médias empresas, que talvez aí as mais impactadas nesse momento de crise aí, ok? Tá, legal. Tem uma outra situação aqui também que a gente pegou, que é essa prorrogação de algumas dívidas, alguns empréstimos que a empresa pode ter. Como que você pode explicar melhor isso para a gente aqui? Isso, bacana. Então, assim, se o primeiro pilar, né, a gente considera como imposto, e aí vale importante ressaltar também, eu acabei não destacando, mas isso vale também para alguns impostos trabalhistas, tá? FGTS e algumas outras. É importante, cada empresa que está nos vendo e cada empresa que está nos ouvindo nesse momento, acione a tua estrutura de contabilidade para que possa entender
qual é o mecanismo de acesso a tudo isso, tá? Cada empresa vai ter que acionar. Isso é importante, né, Vitor? Assim, acionar o seu contador, né? As empresas acionarem o contador, por quê? Porque ele tem bastante informação da empresa, Sim. né? E aí ele que vai dar um direcionamento bacana com relação a tudo isso, né? Exatamente. Mais ou menos por aí, né? Não, perfeito. É exatamente esse o caminho, porque eles vão ter a competência técnica de orientar a esses empresários o que precisa ser feito especificamente para poder ter esse benefício de prorrogação de imposto, parcelamento, enfim. Então, aqui a gente está dando um geral, né, do ponto de vista de planejamento, de gestão de crise, mas algumas orientações um pouco mais detalhadas, um pouco mais técnicas, é importante que cada empresa aqui recorra ao teu apoio contábil. E da mesma forma, né, que eu falei dos pilares, da mesma forma nós temos um segundo pilar que a gente chama de, né, prorrogação de dívidas bancárias, de dívidas com o mercado financeiro. A gente sabe e reconhece que boa parte das empresas tem algum grau de dependência com bancos, né? Então, a fim de ajudar também todo esse empresário, né, todos esses empresários, os bancos também, o Sistema Financeiro Nacional prorrogou algumas dívidas, né, e essas dívidas em caráter de parcelas. Então, financiamento imobiliário, no caso da pessoa física, ou empréstimos pessoais e empréstimos de capital de giro, ou algum empréstimo de acordo, enfim, dívidas parceladas, os bancos eles estão prorrogando aí 60, 90. Eu sei de uma instituição financeira aí que um cliente nosso conseguiu 180 dias de prorrogação. Quero abrir um ponto específico, que isso é pontual, né? E eu vou falar um pouco disso agora. Então, pô, Vitor, legal, eu tenho um empréstimo, eu quero prorrogar. O que eu faço? Da mesma forma com que a gente pede para que você acione a tua contabilidade para entender o mecanismo de imposto, eu peço para que você, neste momento, acione o teu gerente de relacionamento do banco e entenda qual vai ser o mecanismo de prorrogar essas dívidas, levando em consideração que é uma ação massificada de prorrogar essas dívidas, no entanto, cada banco vai seguir um critério de análise para isso. Então, não é uma regra geral. Isso significa dizer, Genilson e Guilherme, que, eventualmente, alguma empresa que está nos ouvindo e vendo nesse momento, ela não vai ter acesso a esse benefício porque o banco ele estabeleceu um critério e, eventualmente, eu não tive esse benefício por conta desse critério. Então, é uma regra do banco, né? É uma regra do banco, exatamente. É uma regra do banco. Então, é importante a gente tomar cuidado com essa expectativa. É importante saber dessa opção, né? Olha, pode existir essa opção, mas tudo isso vai depender. Como foi enfatizado logo no começo, como são orientações, aqui o intuito é realmente isso, né? É tentar dar esse direcionamento. Olha, existe essa opção, mas também a gente precisa correr atrás dessa opção para ver se ela é concreta ou não, de acordo com, por exemplo, com a realidade. A conta que eu tenho e a realidade que a gente tem. É isso aí. Então é importante a gente destacar isso mesmo, reforçar, até para não alimentar falsas expectativas, né? E é importante, né, que cada empresário entenda esse momento, entenda a tua realidade atual e que o que a gente está falando aqui são de possibilidades, né? No começo eu falei da gestão de crise e eu até usei um termo, né? Venho usando um termo esses últimos dias que é um plano de guerra mesmo. A gente tem que assumir um plano de guerra, uma ação de guerra. E então eu tenho que saber quais são as cartas que eu tenho na manga, né? Para que eu possa atravessar esse período crítico aí dessa consequência dessa pandemia aí, tá? Então, do ponto de vista bancário, gente, recorram aos seus gerentes de relacionamento e entenda qual é a forma, né? Qual é o mecanismo para que eu tenha acesso a esse benefício aí de prorrogação. De novo, se de um lado eu não vou ter receitas, do outro lado eu tenho que minimizar o máximo que eu puder neste momento as minhas despesas geradas aí. Ter esse olhar, né? É olhar na despesa hoje e, né, às vezes a gente vai pagando as contas e tudo mais e não tem um olhar. Então, essa situação nos obriga a prestar um pouquinho mais atenção, já que a receita ela diminuiu, então eu preciso manter esse equilíbrio, né? E dar essa atenção na despesa. Eu acho fundamental isso daí. Isso é muito, muito bacana. Você me abre um gancho aqui, uma conexão de falar
é que, Vitor, né, de repente eu tenho algum empresário que está vendo esse vídeo aqui. Vitor, gente, eu tenho caixa suficiente, para mim está tudo bem, eu já fiz a minha atualização do fluxo de caixa e eu consigo atravessar aí 30, 60 dias. Que bom, empresário, que ótima notícia. Certamente você está sendo privilegiado nesse momento, né? O que muitas empresas, para não dizer a maioria, não está tendo. Sobretudo, a palavra de ordem é proteção de caixa. Os bancos, né, de uma maneira geral, com o próprio capital, já estão criando algumas linhas de crédito para dar sustento para essas empresas nesses próximos meses. E o governo também, né, recentemente ele anunciou uma medida aí através de um BNDES que vai estar liberando aí um valor considerável aí através do BNDES para que essas empresas tenham acesso, principalmente para financiar o salário dos colaboradores, né, para financiar aí a folha de pagamento. E aí de novo, esse mecanismo também tem que ser entendido com cada banco. Por qual motivo? O BNDES ele é um banco nacional, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é um banco do governo, ele é um banco de estímulo, né? Mas ele não tem agência física, ele não é um banco comercial que eu possa lá abrir conta. Então, o repasse desse recurso, ele vai ser através dos agentes financeiros. E, mais uma vez, a gente cai num crivo de critérios. Então, cada banco também vai ter um critério de liberar esse recurso. É claro que, nesse momento, certamente, essas análises serão flexibilizadas, né? Em 2008, nós vivemos isso de forma muito intensa também, mas, mesmo assim, que o empresário possa entender aí com esses agentes financeiros. Então, ele pode acessar o site do BNDES, depois a gente pode deixar o link aqui para eles. Eles podem acessar o site para protocolar essa solicitação, mas isso tudo vai ser canalizado pelos agentes financeiros. Então, o caminho, na verdade, então, acho que é esse, né? Primeiro, entra diretamente no site do BNDES. Lá ele tem um canal para você fazer uma solicitação do empréstimo para capital de giro, enfim, tem várias modalidades ali. E vai ser direcionado para um agente financeiro. O próprio BNDES já vai direcionar, né? Exatamente. E aí depois, você tenta entrar em contato direto depois com esse agente financeiro, que é o banco que foi selecionado, né? Tem vários aí, né? E aí você entra em contato direto com o gerente para dar seguimento a esse processo. Exato. A gente chama isso de protocolo, né? Então, a gente vai protocolar essa solicitação no BNDES e aí isso desce para as agências, né? Para as redes bancárias aí, tá bom? Mais uma vez, Vitor, então eu tenho que ir direto pelo BNDES? Você pode fazer esse caminho também, mas fica aqui a minha sugestão e recomendação de você também acionar o teu gerente e já perguntar como é que está isso na ponta. Às vezes os caras já têm alguma coisa pré-aprovada aí, tá? Isso é normal. Então, isso nos traz o quê? De falar sobre os credores, né? Então, eu estou tomando fôlego para atravessar esse momento aí de crise, né? Seja ele via bancos, via sistema financeiro, mas eu também tenho que falar aqui dos fornecedores, que os fornecedores eles também são credores para as nossas empresas. Então, aqui fica uma orientação de que cada empresa avalie o perfil de fornecedor, quem são esses fornecedores, qual o impacto desses fornecedores na minha operação. Eu tô usando o termo fornecedor, tá? Mas eu quero dizer aqui de uma grandeza maior. Eu estou falando aqui de fornecedor operacional, no caso de empresa que é produtiva, prestadora de serviço, enfim. Mas estou falando aqui de despesas de uma maneira geral, né? Então, entender qual é o impacto desse fornecedor na minha empresa e ver a possibilidade de também solicitar algum tipo de negociação com eles, prorrogar um título, né? De novo, a gente não está falando de deixar de pagar, né? É muito importante aqui, Guilherme e Genilson, a gente trazer isso, porque da mesma forma com que vocês está sendo impactado, com que o nosso empresário que está assistindo aí está sendo impactado, do outro lado também tem uma outra ponta sendo impactada. Então, assim, antes de tomar uma decisão fria, né, e emocional, no sentido de não vou pagar ninguém, e ter aí uma capacidade de gerar uma empatia e entender, calma aí, se eu não pagar, eu estou me protegendo, mas eu também sei que o outro também pode estar sofrendo com tudo isso. Então,
ao mesmo tempo que eu estou no modo sobrevivência, o que eu estou falando aqui de forma prática é entenda antes de mais nada com o teu fornecedor. De repente o teu fornecedor, ele está capitalizado e ele vai te dar esse fôlego. Que bom! Ou eu vou pegar um fornecedor ou alguém que eu tenha algum compromisso financeiro que esse cara não vai estar capitalizado e eu não pagar ele vai dar um impacto maior para ele lá na frente. Então, eventualmente, falar, Guilherme, Genilson, eu tinha aí um valor para pagar de 2.000 com vocês, nesse momento eu não vou conseguir pagar 2, eu vou pagar 1.000, vou pagar 700, vou pagar 300. Enfim, gente, é entender o momento, Sim. É uma decisão cirúrgica, porque cada decisão agora, se antes já era assim, né? Sempre foi assim, cada decisão tem uma consequência. Eu costumo dizer que nesse momento a consequência ela está mais sensível, o impacto está maior. Então, antes de eu ter uma decisão fria de decidir, falar não vou pagar mais ninguém, eu possa antes entender que tipo de decisão nós podemos em conjunto acionar aí, né? Então, assim, em cima das suas falas, né, Vitor, fica cada vez mais claro a importância da gente se comunicar. Perfeito. Né? A gente se comunicar com o nosso gerente, a gente se comunicar com o nosso contador, se comunicar com os nossos fornecedores e não simplesmente ficar sentado, né, atrás de ou no sofá, né, ficar sentado numa cadeira e deixar as coisas acontecerem e a gente não ter essas ações. Eu acho que essas ações de conversa, ela é fundamental, porque vai começar a existir acordos. Isso aí. Né? Esses acordos, então, e também com relação aos nossos fornecedores. É lógico que é aquilo que você falou, é uma cadeia. Se eu deixo de pagar um, o outro também vai deixar de pagar o outro. E assim sucessivamente, né? E essa cadeia, ela pode se comprometer muito. Então, a ideia não é deixar de pagar, mas a ideia é conversar e tentar chegar num acordo. Olha, eu não consigo te pagar 2, mas eu consigo te pagar 1 agora. Não, eu consigo te pagar 2. Beleza. Tudo isso vai depender desse bom senso e também dessa... eu acho que é mais o bom senso mesmo, se tratando disso, né? E ver a necessidade real da empresa para poder fazer esses acordos aí. Exato. Se eu falei há pouco da gente praticar a empatia, né? Eu trago aqui também praticar nesse momento a solidariedade, né? Então, eu preciso ser solidário e entender que a minha decisão vai gerar um impacto lá na ponta. E, de novo, né? Ninguém está falando aqui que, então tá bom, então eu assumo toda essa responsabilidade para salvar o outro. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é observe a decisão, traga uma sensibilidade nessa decisão e entenda o que tipo de ação pode ser feita antes de uma tomada de decisão mais racional e mais fria. Ou seja, ser solidário. Equilíbrio. Né? É um equilíbrio. Exatamente. Então, antes de eu ser extremo e dizer não pago mais ninguém, entenda que esse não pagar mais ninguém vai ter uma consequência lá na ponta. E, às vezes, eu estou tomando uma decisão hoje, e aqui vai uma ressalva, às vezes eu estou tomando decisão, não vou pagar ninguém hoje, e ali na frente, na retomada, essa pessoa que foi impactada, ela não vai ter fôlego para te atender na retomada. Vamos considerar de um fornecedor. Né? Eu fiquei sem receber de quase ninguém e quebrei. E às vezes é o principal fornecedor seu de matéria-prima. Então, olha que coisa louca isso, né? Então, entender é momento da união mesmo, né? É momento de dar das mãos mesmo, assim, querendo ser, né, no mundo perfeito, mas eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está vivendo hoje, é uma grande oportunidade de realmente plantar essa semente da empatia e plantar essa semente aí dessa união, porque é assim que todo mundo vai sair junto. Não será, é lógico, pelo caminhar da história aí, pelo que a gente está vendo, a gente já não vai ser mais as mesmas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Nossos comportamentos já estão mudando dentro de casa, né? Com relação a rotinas dentro de casa e também saindo disso, que a gente sabe que isso é temporário, a gente só não sabe quanto tempo isso ainda vai durar, mas a gente sabe que é temporário, então a gente vai sair um ser humano diferente. Então vai de nós agora plantar realmente esse tipo de semente de empatia e também ter esse olhar com o outro para poder dar as mãos e falar assim, estamos juntos nessa daí, você me ajuda, eu te ajudo e vamos caminhando. Porque se eu olhar só para o meu umbigo,
puxa, Vitor, é voltar a ter os mesmos pensamentos antes né, dessa pandemia. É voltar ao mesmo pensamento, que cada um fica olhando para o seu umbigo e eu quero resolver o meu e pronto, acabou. Eu acho que é uma grande oportunidade. Não, concordo em 110%. Aí a gente tem aqui na tela, né, várias dicas que a gente colocou, que resumidamente é o que a gente estava conversando até agora, né? Não tem muita novidade. Também essas outras que está aparecendo aqui agora. E fora isso, tem um assunto que é um pouco, quer dizer, é super importante a gente conversar também, que é a questão dos nossos colaboradores, né? O pessoal que trabalha com a gente. Existem grupos de risco dentro que está trabalhando com a gente ou não? Como que está? O pessoal não está trabalhando, mas e aí? Não estão gerando receita? O que eu faço? O que você pode dar de dica para a gente nesse sentido, Vitor? De novo, né? Eu não quero ser repetitivo aqui, mas acho que a nossa empatia, a nossa solidariedade, ela vai ter que estar muito aflorada nesse momento. A gente vai ter que ter essa capacidade. E primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: se nós, enquanto empresários, estamos aflitos com essa situação toda, né? Os nossos colaboradores também estão aflitos com essa situação toda, né? Então, não dá para a gente, como disse, não dá para a gente olhar para o nosso umbigo e achar que só eu estou sendo afetado. Não. Todos, 100%, né? Hoje a gente pode dizer que mundialmente estamos sendo afetados. Portanto, quando a gente fala de colaboradores, a gente tem que olhar para esse, eu diria que hoje é um dos principais ativos de uma empresa, né? Que são os nossos colaboradores, que afinal de contas é o que faz o negócio acontecer. Então, olhar para essa galera, né? Para essa massa com muito carinho e com muito cuidado. Então, as nossas sugestões são, do ponto de vista de colaboradores, primeiro, do ponto de vista do grupo de riscos, né, recomendado pela OMS, esse colaborador ele já não tem nem que estar dentro da tua empresa, né, porque ele tem aí uma recomendação a nível da Organização Mundial da Saúde. Então, esse cara ele tem que estar em período de quarentena mesmo. Né? Segunda ação, olha para o teu grupo aí de colaboradores, faz um filtro, se você não fez isso ainda, faz um filtro, de repente você tem colaborador aí com férias vencidas ou férias a vencer, antecipa essas férias, deixa essa pessoa em casa, né? Já vai estar também contribuindo para essa diminuição da contaminação. E por outro lado, você também, de certa forma, vai estar fazendo um reajuste aí nos seus gastos do ponto de vista salarial, né? Gente, eu já fiz tudo isso, o grupo de risco já está em casa, colaborador de férias já está, ou não tem ninguém com férias vencidas. Então, aí, de novo, cabe cada empresa refletir sobre esse momento, usando dos benefícios que o governo também está aí sugerindo, né? Seja férias coletivas, seja aí um período de descanso, enfim. Mas cada empresa vai ter que... Só para complementar o que você está falando também, Vitor, eu preciso confirmar, mas se eu não me engano foi o próprio BNDES também que lançou uma nova linha de crédito para pagar a folha de pagamento de até 2 meses, né? Que para funcionários que têm dois salários mínimos. E aí a conta vai direto para o próprio colaborador. Então já é uma ajuda para tentar não precisar mandar embora as pessoas, né? Porque isso vai causar um grande problema também na economia, né? Exatamente. Não tem trabalho, não gera, não roda, não consome, não faz nada, e isso impacta todo mundo. Exato. Exatamente, Guilherme. É importante dizer que quando eu me referi ao BNDES anteriormente, boa parte dessa carga de verba, né, de recurso que está sendo liberado, boa parte é para financiar a folha de pagamento, né? É claro que algumas empresas vão fazer o uso para capital de giro, para manter a operação, mas a maior parte é para a folha de pagamento. Então, vejam que são vários mecanismos ou várias possibilidades antes de tomar uma decisão de vou desligar. Justamente por aquilo que a gente falou anteriormente. O impacto disso vai ser grande na economia. Então, se a gente criasse uma escala, né? Recentemente eu estava falando com uma outra empresa, se a gente criasse uma escala, então a gente está vivendo, começou a viver uma crise do ponto de vista da saúde pública, né? Mundialmente falando agora, tá, gente? Então, a gente começou a viver uma crise do ponto de vista da saúde pública, isso está desencadeando ou pode desencadear para uma crise econômica, né? Para falar que a gente ela não está instalada ainda.
esse é o nosso apelo, né, que eu quero depois deixar um recado para todos nós aqui. Pode desencadear uma crise econômica e pode ir para uma terceira crise ainda maior, que é uma crise social, né? E aí realmente é algo muito fora da nossa compreensão de como poderia ser feito, como poderia ser essa crise. Eu acredito muito e tenho fé que nós não vamos chegar sequer na primeira onda da segunda crise, que é a crise econômica. Vamos nos esbarrar por ela, sim, é verdade, né? Nós vamos ser impactados, mas eu não quero acreditar e não acredito e tenho fé que a gente não vai viver a crise econômica. Portanto, a crise social, menos ainda. E o que eu quero dizer com tudo isso, gente, né? Deixando aí talvez um recado de fechamento. Voltando na pergunta da receita, que foi a primeira pergunta dessa nossa interação. Sim. Se de um lado eu vou perder a receita e eu tenho que fazer toda uma reestruturação, todo um rescalonamento dos meus gastos, baseado na minha realidade, baseado no meu momento atual enquanto empresa, que a gente também possa entender que, estou consciente que eu vou perder receita, estou consciente que eu vou ser impactado com tudo isso, mas entender também que empresa fechada, para aqueles segmentos que estão fechados, né, por ordem de um decreto, empresas fechadas não significa dizer que são empresas paradas. O que isso significa na prática? Que eu vou ter que me reinventar enquanto empresa neste momento para eu poder salvar um pouquinho de receita ou garantir um pouquinho de receita, embora as pessoas talvez não estão dispostas a tudo isso nesse momento, e é totalmente compreensivo, mas que não me impede de eu repensar o meu modelo de negócio, que eu não impeça de eu me reinventar nessa situação de crise, né? Eu não quero ser aqui poético, eu não quero também trazer algo batido aí, mas a gente sabe que todas as crises anteriores a esta, todas essas crises foram curvas de novas empresas sendo criadas. Nós tivemos aí o caso do Uber, do WhatsApp, entre outras empresas, que nasceram em períodos de crise, né? Então, enfim, que a gente possa, enquanto empresário, mesmo tomado por essa emoção, né, por toda essa aflição, por todo esse sentimento negativo, né? A gente não tem que tampar, não tem que ser família Doriana aqui, não. A gente tem que considerar esse cenário, mas que eu também possa ter a capacidade e reconhecer o que é que eu estou aprendendo disso e o que é que eu posso fazer de diferente no meu negócio. Talvez coisas que eu não fiz. Até porque, né, Vitor, assim, com toda essa situação, nos obriga a sair da nossa zona de conforto. Exato. Porque, assim, a gente vive numa rotina, né? E toda mudança, ela gera desconforto para todo mundo. Para todo mundo. Existem pessoas que têm um pouco mais de facilidade em entender a situação e ela acaba saindo, né? E também existem aqueles que têm grandes assim dificuldades em mudança. E por quê? Porque essa mudança ela vai gerar desconforto, vai tirar essa pessoa dessa zona de conforto. E eu acho que é um momento assim também de a gente ter essa reflexão nisso que você está falando, de ir atrás dessas conversas, ir atrás de gerente, ir atrás... De apoio, né? Isso, ir atrás. Isso. Porque está tirando a gente da nossa zona de conforto. E isso vai trazer mudança. E trazendo essas mudanças, coisas novas vão aparecer. Né? Perfeito. E para encerrar assim, né, esse bate-papo, a gente queria dizer para todos que estão nos assistindo que a gente está junto, né, nessa, porque a mesma dificuldade que vocês estão passando, a gente também vai passar, estamos passando junto, e o intuito foi trazer o Vitor hoje como um especialista nessa área, que tem nos ajudado bastante aqui a como passar por essa, podemos chamar de guerra, que a gente está enfrentando, mas de tudo isso, ainda algumas coisas boas a gente vai tirar como lição, né, que foi o que a gente conversou aqui agora. E a gente está disponível para todo mundo, com aquilo que a gente puder ajudar, seja com dicas, com conteúdo, que a gente vai produzir bastante a partir de agora, né? Porque a gente sabe que nesses momentos a gente vai ter um tempo livre, querendo ou não, né? Às vezes não estamos trabalhando lá, mas a gente pode trabalhar de casa e aproveitar esse momento para aprender.
E deixar aqui o convite a todos, se vocês tiverem alguma sugestão de alguns assuntos que vocês estejam passando por alguma dificuldade mais específica, entre em contato com a gente, porque a gente vai procurar ajudar da melhor forma. E acho que é isso. Perfeito. Tá joia. Perfeito, Vitor, gente. valeu, Perfeito. cara. Valeu. Legal. Gratidão por tudo aí, pela contribuição. Foi demais, meu. E é aquilo que o Gui falou, assim, a gente tá junto, vamos nessa. E mais uma vez, gratidão por todo esse conhecimento que você tem, essa vivência que você tem nessa área financeira. Então, contribuiu demais com a gente aí. Valeu, hein? Gratidão. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus e se cuidem. Um grande abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.